J. Rocha, vamos ler a história, J. Rocha? Olá. Bem, comprometido, vamos passar a fazer a leitura do capítulo 2, o rei Absalom, ou a maldade do velho Mu, conforme solicitado no site pelos amados leitores. Capítulo 2 está na página 41 do livreto 3 do volume 1, o poder do bastão, o reino de Mombalia, o primeiro reino do mal, o reino cinza. Comecemos então a leitura do capítulo 2. Da floresta dos Farguilins, o mestre Semele decidiu de última hora ir para a festa de seu velho amigo, e ele partiu com 3 valentes, estrada velha fora, rumo a Alfinéia. Começando a aurora no Vale dos Anões, centro da terra dos Anões, onde se localiza a floresta dos Farguilins, a segunda maior floresta de toda a Terra Antiga, o mestre Semele decidiu de última hora ir para o aniversário de seu velho amigo. Já tendo se passado o primeiro dia médio do aniversário do prefeito Richa, mesmo assim Semele decidiu ir, lembrando ele, dizendo que ainda deveria ter convidados em Alfinéia, por conta da tradição naquele lugar, onde os convidados esperavam por pelo menos 2 dias médios após a contagem regressiva, momento exato dos parabéns ao aniversariante. Semele decidiu partir, dando breve adeus, levando consigo 3 grandes guerreiros, chamados de valentes. Antes, o mestre deixou no comando do Vale dos Anões Carbonga, o guerreiro mais velho, dizendo para ele que regressaria em 3 dias médios. Boriestere, outro grande guerreiro, não se opôs com relação à decisão do mestre Semele quando deu suas ordens para Carbonga cumprir. Como já relatado acima, numa parte da estrada velha, no lugar chamado de Nortei, tinha um velho ranzinza e cruel. Ninguém sabia ao certo sobre a sua origem, nem tampouco sobre a sua identidade. Quem viu o velho não conseguia identificar com clareza se o mesmo era um linfo ou um Farguilins. Ele só vivia encapuzado, provavelmente para esconder a sua verdadeira identidade. A descrição dos aposentos do velho era como uma cabana meio que horripilante e tenebrosa que realmente dava medo para quem por ela passasse e olhasse. Essa cabana ficava em um grande descampado, longe das árvores da alegria, protegida por uma medron, uma árvore também muito estranha e misteriosa, com as mesmas características das árvores da alegria, mas a sua diferença é que esta árvore parecia praticar o mal. As árvores da alegria pareciam incomodadas com a presença daquela outra árvore estranha naquele lugar. Sabemos que houve ali, tempos atrás, uma batalha interminável entre o Pingo Doce e o Penercaldo. Não se soube ao certo por qual motivo, mas não deve ter sido por coisa boa. Neste pedaço de Nortei, não bastassem todos os mistérios que o cercava, havia diversos relatos de morte de Farguilins e linfos, o que fazia tais criaturas boas temerem tal porção da estrada velha. Bom, não tinha jeito mesmo. O único caminho para se chegar à região do vale era este, não havendo alternativa, a não ser que as bolhas indicassem outro caminho, porque as mesmas possuíam o poder de abrir caminho quando queriam ajudar alguém, mas era coisa rara de acontecer. Fiquei sabendo, mas prefiro não informar agora, porque preciso entender melhor o que aconteceu com a interminável batalha entre Pingo Doce e o Penercaldo. Por alto lembrei que, segundo os boatos, o Supremo Senhor dos Céus proibiu o mentor Rajô e Valencio, o Supremo Mestre das Trevas, de mandar os fumigantes atacar Pingo Doce. Mas ele interveio, e ao lançar das alturas uma mão saciorana,
fez com que aquele lugar fosse dizimado juntamente com todas as criaturas ali presentes, salvando apenas Pingo Doce, que logo após sumiu e até hoje não se sabe do paradeiro do bom baleiro. Voltando ao mestre Semele, lembrei que ele era um Fardinins muito cansado, mas não por causa da idade. Foi por causa de uma batalha que aconteceu tempos atrás, onde ele foi o vencedor, mas antes de aniquilar o seu oponente, recebeu um feitiço chamado de Kitukubanki, que custaria a sua vida, deixando, por sorte, apenas ferido e que carregava consigo todos os dias este problema doloroso em sua vida. Foi uma batalha estafante com o grande bruxo Bichula, que aconteceu em Nukohan, na Estrada Velha, perto de Norteio. O feitiço lançado por Bichula no mestre Semele somente poderia ser desfeito por um dos guardiões do mundo antigo, Orgnoto, que vivia em Noctorian, ou por Jos Westeres, que morava em West Questerneians. Eles eram os magos que protegiam todo o mundo antigo dos ataques dos fumigantes vindos de Nebolelas. Mas para que Semele conseguisse chegar até lá, provavelmente levaria cerca de 2 anos médios e ainda teria que enfrentar o desconhecido. Então, dessa forma, ficaria quase que impossível o velho Fardinins conseguir se livrar de tal enfermidade. Assim, o mestre Semele carregava consigo esse mal e tentava encontrar outra forma para poder ser curado do feitiço. Quando continuava o mestre e seus valentes, estrada fora em direção ao Finéia, as árvores da alegria compartilhavam a alegria que pairava nos Fardinins, que caminhavam, cantando pela estrada velha em direção ao vale. As árvores balançavam seus galhos e emitiam sons, além de deixar os Fardinins retirar de seus galhos os ninhos, os saborosos frutos. Ao chegar perto de uma lagoa muito linda e de águas cristalinas, os Fardinins pararam para descansar e tomar água. Eles pararam ali também porque precisavam encher os seus doboques, que já estavam vazios, por terem tomado toda a água no caminho lá atrás. Quando enchiam os seus doboques, as árvores da alegria passaram a ficar inquietas. Todos os galhos das árvores balançavam muito, como se ventasse bastante naquele lugar. O mestre Semele, desconfiado e pensativo, muito experiente que era, decidiu partir e pediu para os valentes tomar muito cuidado, porque todos estavam prestes a entrar em Norteio. A desconfiança do velho Fardinins voltava-se para a lagoa, mas não queria deixar os valentes preocupados. Acontece que aquela lagoa, muito linda e maravilhosa, que atraiu os olhares de quem para ela olhasse, era a temida lagoa de Borboleia, a grande lagoa enfeitiçada por Caravanco, o príncipe de Leolaia, ocupante do trono de Penercaldo, que desapareceu logo após a Monsassorana lançada do espaço pelo Supremo Senhor dos Céus. Quem tomasse de sua água, qualquer criatura, menos as fadas e bolhas, ficariam sonolentas, ficando inclusive com deficiência visual por cerca de mais ou menos 3 horas médias. Era o que aquele velho mais estranho, que vivia por perto da lagoa, queria, e geralmente acontecia dessa forma e jeito. Estava aí a explicação de tantos sumiços e mortes de criaturas por ali. O velho chegou a colocar uma tábua na estrada velha, indicando a tal lagoa. Sabendo ele que todos que por ali passassem sentiriam sede e logo precisariam de água, sendo os viajantes socorridos pela bela lagoa. Ao saírem da lagoa, somente o mestre Semele não tinha tomado da água, porque não bebia muito, estando com seu doboque quase cheio, desde quando partiu do Vale dos Enanos. Os valentes também carregavam seus doboques, mas por serem muito jovens e grandes lutadores, tomavam muita água. Caminhando pela estrada velha, um pouco já distante da lagoa enfeitiçada, o mestre Semele percebeu que os valentes estavam um pouco estranhos. Conversando com eles, o velho mestre associou a estranheza dos valentes com a água de seus doboques e com os barulhos e movimentos das árvores da alegria lá em Borboleia. De repente,
Disse o mestre Semele para os valentes, que aquela água que eles tinham tomado e que carregavam em seus doboques estava enfeitiçada por algum tipo de feitiço, lançada na lagoa de Borboleia. Os valentes jogaram a água de seus doboques fora. Ao cair no chão, a água começou a evaporar, criando uma espécie de fumaça que o vento a levava estranhamente. Daí em diante, os valentes partiram, continuando a caminhada rumo à região do vale, em direção à Alfinéia. Durante a caminhada, os valentes começaram a sentir cansaço e não estavam conseguindo enxergar muito bem. Disse um deles que a sua visão estava muito embaraçada. Semele, por experiência própria, pensou no pior. Andando mais um pouco à sua frente, o mestre viu um valente receber uma flechada na altura do peito, que ao cair morreu. Logo em seguida, outro valente recebeu também outra flechada, caindo morto nos pés de Semele. Percebendo que estava sob ataque, Semele gritou para o outro valente correr e se esconder. Escondido sob o tronco de uma árvore, o velho Semele viu o outro valente ser atingido. Não tinha mais ninguém vivo, somente ele. Quando olhava para a estrada, no sentido de Alfinéia, ele viu uma criatura encapuzada, toda de preto, meio que esfarrapada, com um arco e flecha na mão que apontava em sua direção. Muito perturbado, o mestre Semele puxou de sua cintura a sua crivalta e, saindo de trás da árvore, ficou de frente para o estranho. Balançando a crivalta com a sua mão e andando ao encontro da criatura, passou a receber flechadas constantes, que rebateu com a ponta de sua arma. Semele lançou um Espéforo Sap, a mesma magia usada quando ganhou a batalha contra o bruxo Bichula e jogou o velho malvado longe. Não adiantou muita coisa. O velho malvado conseguiu se levantar e continuou a atirar contra Semele até que uma das flechas acertou o pé do velho anão. Cansado e fraco, Semele passou a sentir o seu corpo dormente, talvez por causa da flechada, que deveria estar consumiu, uma espécie de paralisante natural, tirado de uma planta chamada de Novenca. Pressentindo o pior e sem ter a quem pedir ajuda, clamou por socorro, chamando pelo nome da fada Askaski. Clamou por várias vezes, e o eco do som que saiu de sua boca correu à floresta, e o som chegou em Alfinéia, onde acontecia a grande festa. Encostado no tronco de uma grande árvore da alegria, continuava a receber flechadas, mas não era atingido porque as árvores em volta rebatiam tais flechas, ajudando o velho mestre. O malvado não se aproximava das árvores porque sabia que ao se aproximar, poderia ser ferido gravemente ou até mesmo morrer com as galhadas das gigantes árvores, ao proteger Farguilins que estava em perigo. Ele ficava no meio da estrada velha, longe dos ataques das árvores, lançando flechas na direção do Farguilins, no intuito de querer conseguir aniquilá-lo. Mesmo com toda a proteção das árvores da alegria, o mestre recebeu uma outra flechada no outro pé. Ele passou a sentir muita dor. As árvores, ao sentir o drama de Semele, ficaram furiosas com aquele malvado. A crivalta de Semele ficou camuflada sobre as árvores, numa espécie de proteção. Em Alfinéia, em plena festa, todos ouviram um pedido de socorro na forma de eco e toda a floresta em volta passou a balançar muito seus galhos, lançando seus frutos em todos que ali estavam, principalmente na fada, que ficou com suas vestes toda azulada por causa da cor dos ninhos. De repente, a fada apontou a sua balauê para o chão e disse a palavra Austroksotropak. Nisso apareceu um quatro-patas gigante, um cavalo do país das fadas. Ela montou no animal, que tinha duas caudas, patas enormes, longas pernas e saiu disparadas por Alfinéia, pegando a estrada velha, rumo à saída sul, que levava no sentido de Borboleia e de Norteio.
Ao partir daquele jeito, deixou todos apreensivos e curiosos, quase que estragando aquela maravilhosa festa. Naquele momento, pairou uma sensação muito ruim em Alfinéia. No condado, após a saída da fada, as árvores da alegria passaram a ficar inquietas. Indo pela estrada, galopando sem parar em seu asquino, que estremecia o chão por onde passava, as árvores da alegria apreensiva acompanhavam a ida da fada, tremulando seus galhos. No condado, em Alfinéia, o prefeito Richard fez uma reunião improvisada com os convidados na grande chanza. Disse não saber o que estava acontecendo, mas indagou que logo a fada retornaria trazendo informações. Pediu para que todos continuassem com a festa e saíram da champa. Já do lado de fora da champa, os convidados e o prefeito viram todos os linfos tristes e no mesmo instante pediu para todos continuarem alegres e felizes, continuando com a festa. O prefeito disse também que logo a fada retornaria trazendo notícias. A fada continuou. A festa continuou, mas não com a mesma felicidade e naturalidade de antes. Os convidados, ao conversar entre si, temeram por alguma coisa. Voltando a Nortei, o velho malvado continuava a virar o seu arco e flecha na direção de Semele, dizendo que iria matá-lo. Disse para o mesmo que não adiantava se esconder sobre as árvores, porque ia morrer como os outros morreram. Cheio de dores e cansado, o mestre Semele desmaia, levando seu corpo ao chão, junto ao tronco de uma árvore. A árvore da alegria onde Semele estava, com seus galhos, suspendeu o mestre até o topo, evitando que as demais flechas acertassem no velho Farguilins. Onde o velho estava, tudo começou a estremecer, parecendo Tomerrete, e ao se desequilibrar, caiu, derrubando sua pontana e a sua ocra. O velho achou que se tratava de um Trubantou vindo de Nebólelas, mas ao olhar para o céu, nada viu. Temendo e à deriva, o velho viu as árvores balançar seus galhos de forma muito brusca, como se estivesse avisando alguma coisa. Os Tomerretes continuavam, aumentavam de intensidade, e o malvado, ao olhar para trás, ouviu um relinchar muito forte que o derrubou novamente. O velho, se arrastando pelo chão, viu um asquino, uma criatura que nunca tinha visto em toda a sua vida. Enquanto isso, olhando para o alto, ainda montado no asquino, a fada das cascas soltou um feitiço chamado de Biru Biribira Boriba. E da sua boca saiu uma espécie de fumaça branca que aos poucos se transformava em bolas, em centenas delas, que foram ao encontro de Semele no topo da árvore. Ao descer do quatro patas, que estava furioso, a fada ficou de frente com o velho malvado. A fada perguntou para aquela criatura o que tinha acontecido por ali, porque tinha recebido um chamado de um Farguilins, e que tal chamado tinha partido daquele lugar. A fada e o quatro patas ficaram rodeando o velho enquanto as cascas o interrogavam. O asquino, quando viu um arco e flecha no chão e do lado do velho, deu um coice, jogando aquela arma para longe. O velho, amedrontado e outra vez disfarçando estar com medo, pediu clemência, dizendo não saber o que estava acontecendo, explicando que morava ali perto, apontando em direção à sua cabana, que ficava logo à frente à vista. O asquino real, rodeando o velho, ficou querendo mordê-lo. A fada, não acreditando no velho, continuava a interrogá-lo. No lugar onde estava o mestre Semele, as árvores continuavam a se balançar, e olhando para o alto das árvores, a fada via um Farguilins enrolado sobre os galhos, e as bolhas em volta davam uma segurança necessária que o mestre precisava para continuar sobrevivendo. A fada levitou.
Foi até o topo da árvore que lhe abriu o caminho e tomou o mestre Semele nas suas mãos, com a ajuda das bolhas, recebendo daquela árvore o velho mestre, que estava todo machucado. Percebendo as flechas nos 2 pés de Semele, viu as bolhas retirar, sem lhe causar dor, quando ainda estava inconsciente. A fada deitou o mestre no chão, fez um carinho e, ao dizer as palavras "Ô Bilu Balu, Bilu Balé, Semele, fique de pé", aos poucos ela viu o velho acordar, mexendo a sua face. Após os minutos médios, a fada, com Semele ao seu lado, depois que viu o mesmo recuperado, deu um grande abraço, o chamando de meu velho. Ela encostou Semele ainda atordoado na árvore que o apoiava com seus galhos e, indo em direção aos outros valentes, percebeu que todos estavam mortos. Mesmo tendo poder para ressuscitar os mortos, a fada disse que o destino daqueles valentes tinha sido selado naquele momento, não podendo mudar a ordem da natureza. Ela voltou em direção a Semele e, ao pegá-lo na árvore, o colocou sentado na estrada velha. Semele, fraco, mas consciente, sorriu para a fada, agradecendo a ajuda, e o abraçou firmemente, dizendo que estava com muita dor, e passou a contar tudo o que tinha acontecido por ali. Ele contou que os valentes mortos não conseguiram reagir porque tinham tomado daquela água, apontando para a lagoa de Borboleia lá atrás. A fada andou até a lagoa, foi até a lagoa, e ao beber um pouco da água, percebeu que estava enfeitiçada. Ela disse ao mestre Semele que eles não podiam ter tomado daquela água porque todos já sabiam que a lagoa de Borboleia possuía uma maldição. Semele disse para a fada que no momento não conseguia reconhecer a referida lagoa. Semele continuou a dizer para a fada que os valentes estavam muito estranhos, alegando um deles que não estava conseguindo enxergar direito. Ascask disse a Semele que os valentes somente foram mortos porque tinham tomado daquela água enfeitiçada. A fada cuidadosamente levantou o mestre não e pediu para que ele olhasse à sua frente, que, após olhar, viu o velho malvado sentado no chão, cercado pelo 4 patas gigante. A fada perguntou se ele conhecia aquela criatura, e o mesmo respondeu que sim, dizendo ser ele o mentor de tudo o que tinha acontecido por ali. Ascask pediu para Semele esperar e foi ao encontro do velho. E, enquanto isso, o Asquino se aproximou de Semele, passando a dar carinho para o velhão, que retribuiu alisando. Falando com a fada, o velho pediu desculpas e, ao se levantar, alegou que estava sendo atacado e por isso reagiu matando aquelas criaturas, mas que a sua intenção não era matá-los. Conversando muito com a fada, o velho malvado ia se aproximando de sua arma que o Asquino tinha jogado para longe. Tentando iludir a fada com uma conversa mole, conversa para Mombamon dormir. Alegando que não tinha culpa, conseguiu recuperar sua arma. Ele deu uma pequena carreira para trás e, com a sua pontana, que estava sobre seu ombro, retirou uma delas e armou a outra, apontando na direção da fada. Ascask, muito calma, pediu para que ele baixasse a arma, dizendo que mal algum, além daquele que ele já tinha causado, iria acontecer. Ao olhar na cintura da fada, o velho viu uma varinha que mais parecia com um graveto. Ele logo percebeu que se tratava de uma linfa. A fada, parada de frente, esperava uma reação do velho, malvado. Ele logo associou que aquela linfa tinha vindo proteger o velho anão. A fada Ascask ordenou para que o velho malvado soltasse sua arma e o velho retrucou, dizendo para ela tomar de suas mãos. Ela foi ao seu encontro e ele disparou uma flecha em sua direção que transpassou seu corpo, sem causar nenhum ferimento.
O Asquino partiu para cima do velho, mas logo foi ordenado a parar, vendo a fada levantar a sua mão, pedindo para que voltasse e ficasse protegendo Semele. O Asquino voltou e ficou a proteger Semele. A fada se aproximou do velho. Na verdade, estava prestes a ocorrer o que o malvado realmente queria. Tempos atrás, ele ouviu uma história sobre uma fada que tinha poderes e que possuía uma varinha também muito poderosa. Soube ainda que essa fada protegia a floresta dos Fardolins e também os Linfos, que quando esses anões ficavam em perigo, sejam Fardolins ou Linfos, aos seus clamores, a fada aparecia para proteger suas vidas. Foi por esses motivos que o velho começou a matar os Fardolins e Linfos. Foi tão somente para chamar a atenção e conseguir encontrar e ver a fada. O velho era ambicioso, ganancioso, solitário e muito maquiavélico, que só pensava em maldade, querendo ter poder para dominar todas as criaturas. Depois de tanto tentar, de ter matado tantos Fardolins e Linfos, estava próximo a conseguir o que queria. A armadilha estava feita. Só faltava ele ter êxito com a sua empreitada. Tomar a varinha da fada das casas, que não seria nada fácil. Para completar o seu plano, o velho, quando viu a fada se aproximar, jogou seu arco e flecha no chão e, se ajoelhando aos pés da fada, pediu perdão, pedindo para que ela o matasse, porque ele não merecia viver. A boa ninfa perguntou para o velho quem era ele e o que ele queria. Ele disse que o seu nome era Moon. Ela perguntou para o mesmo, porque ele tinha maldade em seu coração. Disfarçando estar desesperado aos pés da fada e de olho na sua varinha, levantando as suas mãos, repetindo frases ao pedir perdão, uma hora pedia que a fada o perdoasse, outra hora pedia que ela o abençoasse, dizendo que queria ser uma criatura boa. A fada continuava a falar que ele tinha tirado vida de criaturas boas e que ele era uma criatura má. O velho, aos prantos, tentava continuar enganando a fada, dizendo que tinha caído em uma emboscada e por esse motivo atirou naquelas criaturas, não querendo matar, que estava a se defender dos ataques. Ainda de joelho, bem próximo da fada, pedindo clemência, já que a fada não perdoava, levantando a sua mão em um gesto de falsidade, conseguiu tomar a balauê que estava na cintura da linfa. Ele deu um puxão e saiu correndo. A fada tomou um susto natural. Com frases injuriosas dirigidas à fada, o velho se viu poderoso com a varinha dela em suas mãos. A fada pediu que ele devolvesse a sua varinha e que ela não tinha maldade em seu coração e que não pensava em fazer nenhum tipo de mal contra o mesmo. Em um instante, começou a sair raios da varinha da fada. Estava claro que ele não tinha controle sobre a varinha da fada, mas em suas mãos sem controle poderia ser muito desastroso e acabar machucando alguém ou alguma coisa. Ao apontar a balauê na direção da fada, saiu um raio muito forte, mas uma árvore da alegria, com seus galhos, levantou a fada, escondendo a mesma sob seu tronco. O raio passou floresta dentro, não causando ali maiores danos. O velho, mesmo com a varinha, ficou receoso e não se aproximava das árvores. O quatro patas gigante, que estava protegendo Semele, passou a relinchar, batendo com seus cascos muito fortes no chão, fazendo tudo por perto tremer, e, neste momento, o velho malvado, ao se desequilibrar, caiu sentado. O Asquino Real puxou o mestre Semele para junto das árvores. O velho, ao se levantar, passou a apontar a balauê na direção das árvores, querendo atingir a fada, e da varinha não parava de sair raios, todos sem controle e sem uma direção certa, já que o malvado não conseguia controlar a arma da fada Casque. Das árvores, a fada pediu para o velho devolver sua varinha, pedindo para que ele o matasse apontasse para o alto antes que o pior pudesse vir a acontecer.
O velho passou a dizer que não mais iria devolver a varinha e que agora estava muito poderoso, dizendo que iria dominar toda aquela floresta. O que o velho não sabia era que a fada, mesmo sem a sua varinha, ainda possuía muitos poderes. Ela era uma fada feiticeira e protetora de toda a floresta dos Farglins, de toda a terra dos anões, e também era protetora dos medianos linfos, de toda a região do vale e de toda a terra antiga. Ela era moradora vitalícia e futura rainha da aldeia do país das fadas, que ficava em outrora, onde reinava Vossa Majestade, Dona Fanfa. Entre as árvores, e ao abrir a sua boca, lançou o feitiço, novamente. Biru, biri, birá, boriba. Começou a aparecer centenas de bolhas. A fada casca estranhamente começou a mudar de forma. Saindo de trás das árvores levitando, rodeada de bolhas que lhe protegiam, passou a criar um par de asas em suas costas, e de suas mãos pareceu que pequenos raios começaram a ser vistos, parecendo estar a fada toda carregada de energia. O velho malvado, observando e tremendo, não confiando em si mesmo, apontou a Balauê na direção da fada. Raios e raios saíram da varinha, uns atingindo e outros não atingindo a fada. Sobre ataque, as cascas lançou de suas mãos magias, que saía em forma de bolas na direção do velho, mas ele conseguia rebater a magia lançada com a própria arma da fada, a Balauê. A magia lançada pela fada tinha uma cor branca muito forte e com suas bolas incandescentes poderia até cegar quem somente passasse a olhar para elas. Ataque para cá e ataque para lá. A fada foi atingida por um raio de sua própria varinha, que acertou seu braço direito, fazendo escorrer o verdadeiro sangue dourado de ninfa. Ao ser atingida, a fada viu seu sangue descer pelo seu braço e ir de encontro ao chão. Ela ficou muito furiosa, se transformando numa criatura muito mais poderosa, que dava muito medo para quem via aquela cena. Então a fada passou a atacar o velho malvado, com jorras de raios poderosos sucessivamente. Era um raio de luzes poderosos, que mesmo o velho rebatendo com a varinha da fada, não conseguia aguentar tamanha descarga. E não deu outra, e o velho malvado não estava aguentando a batalha que quis travar com a fada, e ele não estava sendo forte o bastante para vencer. Depois de tanto lutar, ele recebeu uma furiosa descarga de energia em seu corpo, que o lançou para muito longe e, por sorte, caindo ainda no meio da estrada velha, soltando em seguida a varinha da fada. O velho viu um galho de uma árvore alcançar a Balauê, que ao passar de árvore em árvore, chegou na mão da fada. As cascas pegam a varinha e as bolhas ao seu redor voam na direção do velho e passam a cercá-lo, não deixando mesmo fugir. O velho desprotegido poderia ter sido morto pelas árvores que estavam furiosas, porque os seus galhos já o alcançavam. A fada, ao se aproximar do malvado, e já com a sua Balauê na mão, observou o mesmo tremer de medo. Ele tremia tanto que seus dentes não paravam de fazer barulho. Ainda sentindo muita dor por conta da descarga que tinha recebido, e todo machucado, o velho não conseguia falar uma só palavra, e de seus olhos arregalados ficou esperando o seu castigo. A fada, levitando, passou a dizer que aquela criatura, mesmo sendo pertencente à terra antiga, não merecia ter a vida, apontando a Balauê para o velho malvado, dizendo a palavra Noxtorian Aknostoran.
a varinha passou a emitir uma espécie de raio que foi ao encontro do corpo dele, fazendo ele sentir muita dor, causando a sua morte. Pelo menos foi o que a fada achou que tivesse acontecido. As bolhas carregaram o corpo do velho para a floresta. A fada seguiu atrás e pediu que ninguém, nem mesmo as árvores, olhassem o que ela iria fazer com aquele corpo. Continuando a levitar sobre o velho e vendo um grande ferimento no ombro do malvado, a fada não tomou cuidado com relação ao seu ferimento, que ainda sangrava, e em um determinado momento, antes de sair dali, deixou sem perceber que o seu sangue de ninfa, o sangue dourado, fosse de encontro ao ferimento do velho. De longe, o Asquino e o mestre Semele viram a fada sair da floresta sobre raios e trombantou. A fada, deixando de levitar, guardou a sua balauê e muito triste foi ao encontro de seu Asquino logo à sua frente. Ela clamou por Dona Fanfa, pedindo perdão porque tinha destruído uma vida, mesmo sabendo que aquela criatura era de índole má. Como eu disse, a fada não se deu conta de que o seu sangue tinha caído sobre o ferimento de um mortal. Segundo o conselho das fadas, o sangue de uma ninfa não poderia entrar em contato com o sangue de um humano ou de qualquer criatura existente na Terra Antiga ou no mundo antigo. Se isso acontecesse, haveria prantos e dores neste mundo. O conselho acreditava que o mortal poderia se tornar imortal ao invés de morrer. Porém, somente seria possível isso acontecer se a criatura que recebesse tal sangue fosse de índole má. No nosso caso, esse velho malvado era pura maldade. Acreditando que as aves iam tomar conta do terrível velho, dando sumiço no corpo dele, a fada saiu daquele lugar, montada em seu quatro patas gigante, com o mestre Semele na garupa, indo rumo ao Alfinéia. As aves da alegria, naquele pedaço, onde houve a batalha, ficaram quietas e algo de estranho começava a acontecer por ali. Um nevoeiro de cor cinza apareceu repentinamente, parecendo espíritos malignos ou até mesmo fumigantes, criaturas vindas de nebóleras, e passou-se a ouvir uma voz. Era obra do mestre das trevas. O mentor rajou e valeciu, em forma de espírito, escondido naquele nevoeiro cinza, aguardava o inesperado acontecer. Com a mistura dos dois sangues e com a ajuda do mestre das trevas, o velho começou a se mexer. Uma cena terrível estava acontecendo naquele lugar. O mentor, quando viu o velho se mexer, deu uma grande gargalhada e foi saindo dali, levando consigo o nevoeiro e chamando o nome de Mu. Com o seu Asquino estremecendo o chão por onde passava, a fada percebeu mudanças no ar e no tempo. O céu passou a escurecer e começou a cair muita água vinda do céu. Raios e trombantu passaram a tomar conta de toda a Terra Antiga. Em todo o mundo antigo e em toda a Terra Antiga, todas as criaturas sentiram a terra tremer, parecendo que estava acontecendo ao mesmo tempo vários tomerretes. Tremia tudo, por todos os lugares. E assim continuou por mais ou menos uma hora média, com intervalos em uns lugares e em outros não. E a força dos tremores era diferente em cada lugar. Depois do ocorrido, tive a certeza de que nunca mais este mundo seria o mesmo. E é certo dizer que tudo e todos sentiram a fúria da natureza. Obrigado. Terminei a ler o capítulo 2, A Maldade do Velho Mu. Agora, o próximo é o rei Absalão. Por enquanto, agradeço a vocês
Obrigado pela solicitação. Fique com Deus. Lá embaixo no vídeo, www.opoderdobastão.com.br, na descrição. Após ver o vídeo, se quiser, dá um like lá, joinha, gostei, favorita pra gente. Obrigado, gente. Valeu.